Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. O meu nome é Igor. Eu queria dizer que é um imenso prazer estar online com vocês para tratar dessa vez sobre o título do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é os trabalhadores da última hora. Eu sempre começo esse capítulo contando uma piada. Então, nessa piada, eu tenho um nordestino que está bem belo, deitado numa rede, se embalando de um lado para o outro, tomando uma água de coco, pegando uma brisa do mar. E aí, em determinado momento, chega um carioca. E o carioca vai lá, chega perto do nordestino e diz assim: Nordestino, tu tinha que ter vergonha, tu tá aí cheio de preguiça, tu não sabe que preguiça é pecado? Aí o nordestino vai, bem devagar, abre apenas um olho e diz assim: Carioca, e tu não sabe que a inveja também é pecado? E é justamente nesse contexto que envolve aí a lei do trabalho que nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, nesses pequenos minutos que nós vamos conversar. Bom, inicialmente eu queria trazer uma passagem bíblica do Evangelho de Mateus, no capítulo 20, versículo 1 a 16. Nesse capítulo, ele vai narrar a história de uma vinha que é administrada por um pai de família. E esse pai de família, ele saía todos os dias para aliciar trabalhadores para realizar as atividades diárias do seu negócio. Então, a primeira vez ele saiu às 3 horas da manhã e foi lá com a sua carreta, chegou numa praça onde ficavam aquelas pessoas aguardando serem contratadas. E aí esse pai de família foi lá, escolheu alguns desses trabalhadores e disse para eles: vocês vão trabalhar na minha vinha das 3 horas da manhã até o meio-dia e eu vou pagar uma moeda para vocês. E eles foram lá, aceitaram e foram trabalhar. Bom, esse pai de família necessitou de mais trabalhadores. Então ele voltou às 6 horas da manhã e fez exatamente a mesma proposta. Vocês vão lá para a minha propriedade, realizam as atividades que tiverem que fazer e eu vou pagar uma moeda para vocês. E ele fez a mesma proposta às 10 horas e às 11 horas. Então às 11 horas ele foi lá e repetiu: vocês vão trabalhar na minha propriedade até o meio-dia e eu vou pagar uma moeda. Bom, os trabalhadores estavam todos reunidos, trabalhando, chegou meio-dia, acabou o expediente e era a hora do pagamento. Então, esse pai de família chamou os seus empregados e disse assim: vamos fazer uma fila, mas os últimos que eu contratei serão os primeiros a receber. Então ele chamou aqueles trabalhadores que trabalharam apenas 1 hora. Chegou lá e pagou uma moeda para esses trabalhadores. Aí todo mundo que estava na fila ficou com a expectativa: eles trabalharam 1 hora apenas e ganharam uma moeda? Pensaram eles, então nós vamos ganhar muito mais. E esse pai de família foi chamando um a um os trabalhadores e para todos ele deu exatamente a mesma quantia, que é uma moeda. Isso gerou uma insatisfação muito grande para todas aquelas pessoas que estavam lá. Puxa vida, mas se eu fui lá, eu trabalhei 9 horas, por que eu vou ganhar a mesma coisa que aquela pessoa que trabalhou 1 hora? E aí a lição disso é que o reino de Deus é exatamente assim. E aí fica a pergunta: mas como? O reino de Deus é injusto? Deixa eu tomar uma água para gerar um suspense. O reino de Deus é injusto? Não, de forma nenhuma. Só nós temos que interpretar isso que Jesus, essa mensagem que Jesus nos deixou. Por que a vinha é igual ao reino de Deus? Porque aquelas pessoas que estavam lá paradas e não começaram a trabalhar às 3 horas da manhã, elas não estavam em casa dormindo, não estavam na rede como o colega nordestino da piada. Não estavam na rede. O que elas estavam fazendo? Elas estavam aguardando
a oportunidade de realizar uma atividade. Então vejam a diferença, tá? Ou seja, esses trabalhadores que são os trabalhadores da última hora, é quem? Somos nós. Por que somos nós? Porque antes de nós, que somos os espíritas, que somos as pessoas que estamos neste momento buscando evolução, já houve um número muito expressivo de espíritos iguais a nós, mas que já alavancaram, já conseguiram galgar na escala evolutiva e hoje desempenham outras atividades que, de uma certa forma, também nos auxiliam nessa jornada evolutiva. Vejam como isso é importante. Então eu não tenho ninguém parado. Eu não estou falando de preguiça. Eu estou falando de compreender e respeitar a individualidade de cada um e conseguir compreender que as pessoas têm o tempo certo para alcançar subir os degraus da escada evolutiva. Então cada um tem o seu tempo certo. Isso nós temos que respeitar. E nesse momento em que nós somos os trabalhadores de última hora, nós podemos dizer que nós somos privilegiados. Por quê? Porque nós temos um conjunto de ensinamentos que nos foi legado, nos foi deixado como uma herança, que na verdade são ferramentas que nos auxiliam nessa jornada evolutiva. Olha que interessante. Então, no momento em que eu tenho a Bíblia, que tem inúmeras passagens que são transcrições das leis divinas. No momento que eu tenho o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma transcrição, uma psicografia da espiritualidade, com um número muito grande de ensinamentos, hoje, nós como trabalhadores da última hora, nós temos mais ferramentas do que os profetas na época de Jesus tinham, quando iam falar das leis de Deus. Ou seja, hoje para nós é mais fácil vivenciar essas leis de Deus. Olha que interessante, né? Então nós temos hoje, como trabalhadores da última hora, essa responsabilidade. E como trabalhadores de última hora, como pessoas que estão buscando aí a evolução, nós temos que observar que hoje nós já somos melhores do que ontem, no momento em que nós tentamos vivenciar as leis de Deus. Quer ver um exemplo prático disso? Com relação agora à vacina do Covid. Tá? Aqui, por favor, vamos nos despir de qualquer pensamento político que iria literalmente estragar esses minutos de amor que nós estamos tentando transmitir aqui. Vamos apenas nos concentrar em aspectos fáticos, tá? E pelos fatos que nós encontramos no globo, nós vamos observar uma economia global, um comportamento de todas as nações no globo voltadas a encontrar uma cura para o Covid e uma preocupação que essa cura, que é a vacina, que ela seja alcançada a todas aquelas pessoas que estão no orbe neste momento. E aqui eu vejo, posso citar atos concretos, quais sejam a preocupação da comunidade europeia, por exemplo, em encaminhar insumos farmacêuticos, remédios para a comunidade africana mais pobre, que enfrenta as suas dificuldades. Nós vamos encontrar o que mais? Nós vamos encontrar os chineses encaminhando insumos para que os brasileiros possam realizar a sua vacina. Então existe sim uma preocupação, uma solidariedade global, que isso é uma expressão, isso é uma concretização de um sentimento de solidariedade, de um sentimento de amor, envolto em um grande trabalho da humanidade em buscar a evolução. Então vejam, meus irmãos, em um mundo de pandemia em que nós encontramos tantos problemas, tantos
tantas reflexões, tantas situações ruins que se deparam, nós temos isso tudo como espíritas, analisar essa situação e buscar coisas positivas. E essa é uma das coisas positivas. Existe sim uma preocupação global. No momento em que você usa uma máscara, no momento em que você vai lá se vacinar, você não está fazendo só por si, você está fazendo pelo próximo, pela aquela pessoa que pode ser que pegue o Covid, venha a óbito e que venha deixar aí os seus filhos sem pai, sem mãe, né? Ou então deixar um pai sem um filho. Então, no momento em que você está se cuidando, você está realizando um trabalho em prol de um bem maior que a sociedade, e isso é evolução espiritual. Então, nesse âmbito de pandemia, nós temos que olhar a pandemia nesse prisma. A pandemia nos modificou para melhor. Bom, disso tudo, o que eu posso dizer? Tá? Pegar como conclusão algum fator aqui. Os trabalhadores de última hora não são aqueles que simplesmente despertam e acordam da preguiça, não é isso. Se você está achando que está aí na sua vida a passeio, você está enganado. Porque mais cedo ou mais tarde as dificuldades vão aparecer e você vai ter que enfrentar. Porque o trabalho é uma lei divina, você tem que enfrentar. Tá? Então, nós não podemos acordar mais tarde cheio de preguiça, nós temos que enfrentar as dificuldades, todas elas. E nós temos que lembrar que a felicidade, a verdadeira felicidade, não é o ócio, não é o dinheiro em abundância, não é um celular maravilhoso, não é um carro, uma casa grande, não é nada disso. A verdadeira felicidade é trabalhar para enfrentar os desafios e vencer. Porque uma coisa eu posso dizer, se você trabalhar e enfrentar o desafio de frente, você vai vencer. Porque você é filho de Deus. Você é uma centelha divina, criado à imagem e semelhança do Criador. Você é a imagem de Deus. Com isso, meus irmãos, então, eu encerro, tá? E convido a todos, nos seus lares mesmo, realizarem uma prece. E sugiro que essa prece seja endereçada, meus irmãos, a todas aquelas pessoas que necessitam, neste momento, desse auxílio espiritual com o tratamento da Covid. Assim eu me despeço, agradeço pela oportunidade, tenham todos uma excelente manhã, tarde, noite, tenham todos uma excelente existência. Que assim seja, graças a Deus.